Olá, boa noite, sejam bem-vindos para o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos caminhando devagarzinho, sem muita pressa, porque o interessante é que a gente se aprofunde o máximo, né? Mas tentando ser o mais claro possível aqui. Nós hoje vamos, a partir da questão 7, estudar, então, a partir dessa questão. Bom, quero aqui, antes de passar para o Michel, saudar a você que já está conosco, pedindo aí o seu apoio, caso não se inscreveu, que se inscreva no nosso canal, curta, comente e compartilhe. E aqui, já quero trazer logo de cara aqui a Lucimar, minha irmã, tem aqui a Dayana, se não me engano, acho que é isso mesmo, né? Deixa eu colocar aqui para aumentar aqui para mim, e Daiane, e também a Mônica, que já está conosco aqui para o nosso estudo, tá bom? Michel Macedo, boa noite. Boa noite com muito frio aí, né, Michel? Boa noite, Lauro. Boa noite a todos e todas aí que nos acompanham. Aqui no sul, muito frio, né? Por isso que eu estou sempre tomando, junto no estudo, um chimarrão, que é para esquentar o corpo e a garganta, né? Mas tá bem frio, eu gosto de frio, né? Então sejam todos bem-vindos ao nosso estudo. Aí estamos estudando o Livro dos Espíritos, bem no início, recém na questão 7. Vamos hoje seguir com essa discussão sobre a prova da existência de Deus e conto com todos para curtirem, compartilharem e também participarem, mandarem questões. É muito importante as questões, as dúvidas, porque pelas dúvidas também ajuda a gente a abordar pontos que às vezes a gente esquece de abordar. Então é importante que as pessoas participem sem medo, sem vergonha, sem nenhuma timidez, porque isso com certeza contribui. É isso aí, a participação de todos é sempre bem-vinda. Michel, então você já quer que compartilhe? Você quer fazer alguma preliminar aí? Não, pode ser, vamos partir da 7, lembrando então que a gente está vendo o capítulo é Deus, e agora a gente está vendo as questões que tratam da prova da existência de Deus. Então a gente viu na questão 4, 5 e 6, Kardec tratando de 2 pontos sobre a prova da existência de Deus. O primeiro ponto é o uso da razão para chegar à crença em Deus. Então eu uso a razão, usando o princípio de causa e efeito, eu olho para o efeito e busco a causa, né? Então, o primeiro elemento aí para a gente chegar à crença em Deus é a razão. Depois ele aborda na questão número 5 e 6, um outro ponto muito interessante para a crença, para a prova da crença da existência de Deus, que é a ideia inata, o sentimento íntimo que o espírito traz da crença em Deus. Então, demonstrando que não é um aprendizado a crença em Deus. Porque eu poderia pensar, uma vez que ele diz que eu tenho que usar a razão para chegar na crença em Deus, eu poderia pensar então que a crença em Deus seria um conhecimento dado, ensinado desde a infância. As pessoas só pensariam em Deus, só acreditariam em Deus porque elas aprendem no meio onde elas vivem, e aí os espíritos vão mostrar algo que a gente já sabia, né? Que a crença em Deus ela está mesmo entre aqueles seres primitivos, demonstrando que não é um ensinamento, não é fruto de um ensinamento. É realmente uma das provas de que Deus existe, que a gente tem a crença sem ter aprendido. Todos os povos que não se conheceram, acreditam em algum tipo de divindade, né? Agora ele vai continuar nesse processo de tratar de questões onde eu possa encontrar a prova da existência de Deus. E ele vai sabiamente aqui tratar agora da prova da existência de Deus, se eu posso, através, né, observando a matéria, chegar na causa primária das coisas, né? E a gente vai ver que não é bem assim. Então eu vou ler a questão, comentar, depois a gente segue o fluxo de sempre, né? Então, questão 7.
poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? A resposta dos espíritos. Mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária. Aí vem o comentário de Kardec. Atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, porquanto essas propriedades são também elas um efeito que há de ter uma causa. Então aqui é muito interessante a questão lógica que os espíritos colocam, que eu poderia tentar achar a causa da formação das coisas na própria matéria. Então eu não precisaria de Deus para explicar a existência do universo, que é exatamente o que muitos materialistas vão fazer e que muitos cientistas materialistas vão fazer. Eles dizem, olha, eu vou observar a matéria e cada vez que eu aprofundo o estudo da matéria, eu vou chegando às origens do universo. Então eu não preciso de um Deus para explicar a origem do universo. Mas aí os espíritos colocam uma questão, ainda aplicando o princípio de causalidade. Se eu dissesse que a causa das coisas está na propriedade íntima da matéria, o que causou a propriedade íntima? Então eu sempre posso fazer essa pergunta. A propriedade íntima da matéria causou o universo. Ok. E o que causou a propriedade íntima da matéria? Eu continuo fazendo a pergunta usando o axioma da lei de causa e efeito. Então, o que acontece? É claro que, agora a gente começa a entrar num ponto importante, é claro que o cientista que estuda a matéria, e ele vai cada vez mais aprofundando o conhecimento da matéria, ele não encontra Deus ali. Como ele não encontra Deus ali, ele conclui que Deus não existe. Mas aí que está o problema. Eu posso ser um estudioso da matéria e mesmo assim acreditar filosoficamente que Deus existe. Então não é obrigação do cientista, não é algo obrigatório do cientista que estuda a matéria ser materialista. Isso às vezes é uma confusão que as pessoas fazem. O materialismo, ele não tem necessariamente uma ligação com o estudioso da matéria. O cientista que escolhe, uma vez que ele não vê Deus nos estudos dele, ele pode concluir erradamente, a gente vai ver isso, ele vai concluir erradamente, bom, eu estudo a matéria, cada vez que o ser humano aprofunda o estudo da matéria, ele vai percebendo que o que explica o universo são leis materiais, então eu não preciso de Deus. Mas eu posso estudar as leis da matéria e entender e acreditar filosoficamente num Deus, não tem nenhum problema. Basta a gente entender que é óbvio que estudando a matéria eu não encontro Deus, mas o que causou a matéria? Então ele, por ter esse questionamento, ele pode acreditar em Deus. Então o que um cientista deveria fazer? Ele diz o seguinte: eu estudo a matéria e eu vou aprofundando o estudo da matéria para entender o universo material. Mas eu creio em Deus, não por causa desse meu estudo da matéria, porque Deus ele não está nesses estudos, mas porque essa matéria que eu estudo, ela tem que ter uma causa, e essa causa é Deus. Então uma coisa não entra em conflito com a outra. Então o cientista ele é materialista por opção, não por obrigação. Porque eu posso ser um estudioso da matéria e não ser materialista e acreditar em Deus. Só que o que vai me levar à crença em Deus é óbvio que não são os meus estudos da matéria. E o cientista está correto.
Às vezes as pessoas também se equivocam achando que o cientista ele vai descobrir Deus estudando a matéria. Não. A crença em Deus justamente é o que os espíritos estão dizendo aqui. A crença em Deus, eu não acho essa crença estudando a matéria. Eu não acho Deus estudando a matéria. A questão é que eu tenho que ter uma explicação para o que causou a matéria. E aí eu posso crer em Deus. E o Espiritismo vai colocar um outro ponto que a gente já vai entrar, que é a questão da inteligência e da existência dos espíritos. Mas isso aí eu vou complementar depois. Então eu não acharia o princípio das coisas estudando a matéria. Quando eu estudo a matéria, eu acho o princípio das coisas materiais. Mas e o que causou esse universo material? Essa é a grande questão. O materialista vai dizer, bom, só existe o universo material. Então, por isso que eu não faço essa pergunta, o que causou o que causou a matéria? Outro tipo de matéria, vai dizer o materialista. E só há esse universo material, não há um universo além do material. É por isso que o cientista, o materialista, não vai acreditar em Deus, porque para ele só há o universo material. E o universo material, cada vez que eu me aprofundo, eu descubro outra matéria que explica outra matéria, e assim eu vou indo. E aí ele fica com aquela última que foi encontrada. Então eu tenho uma teoria, a teoria atual que explica a origem do universo, somente através de leis materiais, é essa que eu fico. Não existe uma causa para essa causa para o materialista. Aonde que o materialista vai começar a ter problema para esse posicionamento? Quando eu coloco o espírito na jogada. Porque se ficar demonstrado que além da matéria há um espírito, há um outro universo além do material, aí o materialista tem um problemão. Porque como que eu explico esse universo que não é material? Então, quando eu olho só para o universo material, eu posso até criar essa falsa teoria de que não há Deus, porque só há matéria, só há leis materiais. Mas onde está o equívoco do materialista? É que ele só olhou uma parte do universo. Ele ignorou outra. E essa outra parte que ele ignorou desvenda Deus. É quando entra o espírito na jogada. E a gente vai ver que é aí que está a força do espiritismo. Então o filósofo, ele sempre ficou na dúvida. O filósofo, ele analisa as coisas só pelo raciocínio, né? Então ele diz, olha, o universo tem que ter uma causa. Muitos filósofos vão dizer, há uma causa primária, essa causa é Deus. Outros filósofos vão dizer, só há um universo material e a causa do universo é a própria matéria. E assim fica a filosofia discutindo infinitamente no passar dos séculos. Só que aí que entra o espiritismo, porque o espiritismo, quando ele vai colocar o espírito na jogada, ele não vai fazer de uma maneira filosófica como os filósofos tradicionais. O espiritismo vai provar o espírito cientificamente. Agora está comprovado, da mesma maneira que eu estudo a matéria nas demais ciências, surgiu uma ciência que usou dos mesmos métodos e descobriu o espírito. Agora o cientista materialista tem um problemão. Por quê? Porque ele não pode negar a ciência do espírito. Por que ele não pode negar a ciência do espírito? Porque a ciência do espírito foi construída do mesmo jeito que a ciência que ele defende. Com os mesmos métodos. Então, se ele desprezasse a ciência do espírito, ele teria que desprezar a ciência dele. Essa é a força do espiritismo. Quando o espiritismo apresenta o espírito cientificamente, ele entra no terreno justamente que até então era só estudada a matéria.
Então, o materialista, o cientista materialista, ele não pode desprezar a ciência espírita. Porque ela foi construída no mesmo rigor e com os mesmos critérios que a ciência dele. Ele não pode negar uma e aceitar a outra, porque elas foram construídas com as mesmas bases. Então a gente vai ver, mas por que o cientista materialista então não admite o espiritismo? Por que a academia não admitiu o espiritismo? Por duas razões. A primeira, porque eles não sabem que o espiritismo existe, porque o nosso movimento espírita transformou o espiritismo em religião, e aí isso eles não discutem. Cientistas não estão preocupados com a religião. Aliás, eles nem ouvem a religião. Então eles nem sabem que existe uma ciência que provou o espírito. Porque disseram para ele, espiritismo, se ele vai numa biblioteca que ele costuma frequentar, nas prateleiras de ciência não tem nenhum livro espírita, tá lá na prateleira da religião, do cultismo, misticismo, tá lá. Né? O próprio movimento espírita tirou aquilo que o espiritismo tinha de mais forte, que é seu caráter científico. E outro motivo do porquê que eles não aceitam o espiritismo, por puro preconceito, entrando em contradição com seus próprios princípios. Eles jogam fora os princípios que eles acreditam quando é para estudar o espírito, mas para estudar a matéria, esses princípios valem. É aí que eles entram em contradição. Mas é o que o preconceito faz. O preconceito ele é seletivo. Então, essas duas razões. Claro que eu diria que o desconhecimento do espiritismo como ciência é a principal causa, por culpa dos espíritas. Deixando bem claro isso. Os grandes cientistas nem sabem que o espiritismo existe, né? Mas há uma ciência que provou o espírito, é o espiritismo. Às vezes as pessoas perguntam assim: quando que a ciência vai provar o espírito? Isso já foi feito, o espiritismo fez isso. É porque tal ciência vai provar o espírito? Não, já foi provado. O espiritismo é a ciência que provou o espírito. Então a gente vai ver que quando eu coloco o espírito na jogada e provado cientificamente, agora eu tenho um argumento muito forte para falar na prova de Deus, porque eu não tenho só a matéria no universo. Então, o que causou o espírito? Quem criou o espírito, esse ser que não é material, que não é matéria? Então, é por isso que eu não vou conseguir chegar na causa primeira analisando as propriedades íntimas da matéria. Porque olha que curioso, focando na matéria, eu não consigo explicar nem o espírito. Então é como se eu estivesse olhando um pedaço do universo. Por isso que eu crio uma explicação incompleta. E o Espiritismo agora apresenta um pedaço que faltava, que coloca todo o sentido de Deus existir. Eu vou passar um pouco para ti, Lauro, depois a gente entra na 8. Não, e dentro disso que você falou, talvez por uma questão mesmo de orgulho, os espíritos vão dizer isso, né? Que os homens gênios, esses materialistas, são movidos pelo orgulho. Você disse assim, né? Então, peraí, para o materialista, ele vai explicar tudo segundo as leis da matéria. Qual a causa da matéria? A matéria. Mas a matéria sempre vai ser a matéria. Mas aí a razão e a lógica vai nos guiar por um caminho que talvez eles vão ter que usar de outro artifício. Como que tudo movido por leis da matéria, só matéria, tem tudo tão organizado assim no universo? Né? Todo sistemas planetários, o corpo humano, a natureza em si, como tudo isso funciona tão perfeitamente. Há de se ter uma causa, uma inteligência por trás. Para o materialista, talvez ele vai dizer que isso aí é da natureza, que é o acaso, né? Mas ele não vai encontrar uma resposta que satisfaça a razão quando nós trazemos esse argumento. E além do que, você já disse bem, o Espiritismo sendo a ciência do Espírito, então cabe ao Espiritismo provar a existência do Espírito. E isso ele fez bem, né? Fez bem como o Papa Kardec vai dizer, por assim dizer, o Espírito, a alma, né, quase que palpável, de tão evidente que ficou a existência da alma. Pessoal, talvez vocês estão se perguntando, cadê o Eric? O Eric, por motivos de compromisso, não pôde comparecer, mas nós estamos juntos aqui, né? E com certeza faz muita falta a presença dele aqui.
Michel, passo para você. Isso, tu colocou muito bem, que claro que se eu olhasse para o universo material sem preconceito, mesmo ele já me dá pistas da existência de Deus. Mesmo ele. Se eu olhasse só para o universo material sem nenhum tipo de preconceito intelectual, eu tenho pistas da existência de Deus, como tu colocou. Eu olho a grandiosidade do universo, a beleza das leis universais, como funcionam as leis universais, os sistemas, os planetas, a vida biológica, tudo é tão funciona mecanicamente funciona de uma maneira extraordinária. Como que esse universo extraordinário não tem uma causa superior para ela? Como que ela seria fruto apenas de um jogo material do acaso? Da mesma maneira que a gente vê uma pintura, uma obra de arte, um livro, uma música, a gente vê uma construção, alguma coisa, a gente consegue entender que quem fez aquilo era uma pessoa genial. Agora imagina o universo. Se a gente olha uma obra e julga, bom, essa obra, quem fez ela, a gente pega um livro, uma pintura e diz assim, bom, quem pintou esse quadro aqui era um gênio. A gente já atribui uma causa que tenha criado aquele quadro. Ninguém vai dizer assim, o quadro se fez por acaso. Agora, vamos usar a mesma lógica para olhar o universo. Então, o cientista materialista olha para o universo e ele mesmo prova que matematicamente é uma coisa surpreendente. O universo ele consegue ser descrito matematicamente. Tal é a beleza, a harmonia, a perfeição do universo, as leis universais. Então, se um simples quadro, uma obra de arte, eu já sou obrigado a buscar um, um criador genial para ele, e o universo? Que é algo muito mais complexo e grandioso que um quadro, que um livro, que uma música. Aí o universo não tem uma causa. Então, nota, se ele usasse a razão, como os espíritos disseram lá na questão 4, que todo efeito tem uma causa, ele teria que enxergar Deus aí. Mesmo olhando só para a matéria. Agora, claro, muitos vão fazer esse exercício, muitos materialistas, e eles vão dizer, bom, não há. Isso o que o materialista vai dizer, tá? Quem for ler um livro de filósofo materialista. Essa beleza que você está dizendo não existe. O que há no universo é caos, destruição, acaso. Não há essa. Aí ele vai dizer assim: essa vida que você disse aí, ela é fruto de uma coincidência, de um acaso que só numa circunstância muito fortuita é que a vida se deu. Então não há essa maravilha que você está dizendo, não há objetivo, não há sentido, não há causa, não há Deus. Então ele mesmo assim pode ser teimoso a esse ponto e raciocinar dessa maneira. Por isso que o Espiritismo ele vai além disso, porque agora o Espiritismo ele nem fica só nessas questões, ele bota o problema do espírito. Aí esse sim, o materialista tem um problemão para encarar de frente. Eu vou ler a 8 para adiantar o assunto, para ir depois ir amarrando as conclusões para a gente ver isso que eu estou falando. A gente vai ver que Kardec já vai ir para a questão do espírito. Nota que só para resumir, eu já poderia, apenas analisando o universo material, pelo menos desconfiar da existência de Deus. Só analisando o universo material. Mas a gente vai ver que a dúvida termina por completo quando eu boto o espírito na jogada. Aí cai o materialismo e o ateísmo por terra, porque agora eu tenho algo além da matéria. Aí contra fatos não há discussão. A gente já vai ver isso. Mas para chegar nessa ideia, vamos ainda ver ele falando. Kardec está provocando os espíritos justamente para esses argumentos que o materialista usa. Ó, a questão 8. Ó. Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária
uma combinação fortuita da matéria, ou por outra, ao acaso. Então, há pessoas dessa opinião, elas vão dizer assim, olha, o universo ele é fruto do acaso, não tem uma causa. O que é o acaso? É justamente aquilo que não tem causa. Por isso que é por acaso. Não tem uma causa ali. Aí olha a resposta dos espíritos. Outro absurdo. Outro absurdo. Qual que é o primeiro absurdo? O primeiro absurdo é eu tentar achar a causa primeira nas propriedades íntimas da matéria. Porque aí, como ele falou na questão 7 que a gente leu, bom, mas então qual seria a causa da propriedade íntima da matéria? E agora ele vai dizer que é um absurdo que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? Além disso, o que é o acaso? Nada. Aí Kardec vai comentar exatamente o que tu tinha falado, Laura. Ó. A harmonia que regula o mecanismo do universo patenteia combinações e desígnios determinados. E por isso mesmo revela um poder inteligente. Ele começa a ir para a questão da inteligência, olha só. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. Agora ele bota a inteligência na jogada. A inteligência é o calcanhar de Aquiles do materialista. A inteligência, quando eu coloco, porque quando eu olho para o universo simplesmente do ponto de vista mecânico, as coisas funcionam mecanicamente, eu ainda posso usar a razão para dizer, bom, não há nenhum efeito inteligente, é uma coisa mecânica que se deu por acaso, pela evolução das coisas. Agora, como que eu explico no universo o efeito inteligente? Como que eu explico no universo a existência de seres inteligentes? Como explicar a inteligência? Porque a inteligência, ela justamente ela vai contra a mecanicidade da matéria. Uma coisa é um vento, uma rocha que cai, um vulcão que explode, planetas que se movimentam, forças mecânicas do universo. Agora, como eu explico qual é a causa da inteligência? Quem criou a inteligência no universo? Esse é um problemão para os filósofos materialistas que eles tentam, principalmente agora, modernamente, tentam argumentar que a inteligência é fruto do cérebro. Então, o que causa a inteligência é o cérebro. O cérebro é essa máquina extraordinária, fruto da evolução da própria matéria, que causa a inteligência. Então, hoje, quando se fala com materialista, ele é muito, muito simples. Olha, o que causa a inteligência? As emoções, o pensamento, o cérebro. Não há Deus, não há espírito. É o cérebro que cria. Tanto que se eu danificar o cérebro, não tem mais pensamento. Ele vai dizer isso, demonstrando que é o cérebro que causa o pensamento. Bom, aí vem o problemão que o espiritismo vai colocar para esse pensamento. O espiritismo provou que há pensamento fora do cérebro. Uma vez que ficou provado que o pensamento não depende do cérebro, toda a tese materialista entra em choque, cai. Por isso que Kardec abre o Livro dos Espíritos mostrando o histórico das manifestações. Começa lá com o movimento das mesas, as batidas.
Porque agora o pensamento está se comunicando através de uma mesa, e mesa não tem cérebro. Eu havia dito que a causa do pensamento, da razão, da inteligência, era o cérebro, mas agora tem uma mesa respondendo perguntas. Bom, então significa que eu não preciso de um cérebro. E mais, esses pensamentos que estão se manifestando através de uma mesa, ao se comunicar, provaram que eram aquelas pessoas que o corpo morreu. Então, analisando as comunicações que vinham através das mesas, eu provava que quem estava se comunicando ali era a alma de alguém que o corpo, e portanto também o cérebro, morreu, foi enterrado, se decompôs, provando que a inteligência sobrevive à morte do corpo e do cérebro. Então, não é o cérebro que causa o pensamento. Bom, se a matéria não consegue explicar a causa da inteligência, do pensamento, agora fica evidente que eu tenho um Deus para colocar na jogada. Porque antes eu podia colocar tudo na conta do jogo material, né? Ah, o universo se explica através de leis materiais. Mas e a inteligência, que não depende do cérebro? O que causou? O que criou ela? Aí Deus se coloca agora como uma prova irrefutável. Porque se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente. É um axioma, é uma lei. O que causou, então, a alma? Aí eu tenho Deus. Deus se coloca para o Espiritismo como uma consequência natural. Olha que interessante. Não é que o Espiritismo o Espiritismo ele chega em Deus através da prova da existência do Espírito. Ele é uma consequência lógica natural, uma vez que eu provei o Espírito. Porque agora eu não posso mais usar as leis da matéria para tentar explicar isso, porque eu já mostrei que o espírito independe da matéria. Então eu preciso de outra causa. Por isso que ele fecha as questões sobre a prova da existência de Deus falando da inteligência. Por isso que eles vão dizer sabiamente, Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Nota que ele usou justamente esse caminho. Eu vou olhando o universo. Olha o mecanismo do universo. Eu vejo ali. Ah, mas mesmo assim o materialista só enxerga a matéria. Bom, então vamos para a inteligência. Se só a matéria não lhe dá certeza da existência de Deus, então vamos agora analisar a inteligência, o espírito, o pensamento. Eu provei agora com o espiritismo que há pensamento fora do cérebro. Está provado. Basta que eu pegue as obras espíritas e veja os milhares e milhares de fenômenos repetidos no mundo inteiro, demonstrando isso. Que aquele pensamento que se manifestava nas mesas, nas batidas, era a alma daqueles que morreram. E, portanto, continuam vivos. E não dependem do cérebro. Porque o cérebro está lá no cemitério, ou foi cremado, ou já se decompôs. Então, por isso, qual é a contribuição do Espiritismo para a prova da existência de Deus? Provando o Espírito. Ao provar o Espiritismo prova a Deus como consequência lógica natural. Esse é o diferencial que o Espiritismo. Só o Espiritismo conseguiu. Por quê? Porque só o Espiritismo provou o Espírito, cientificamente. Os filósofos que defendem a ideia da existência de Deus, eles têm argumentos maravilhosos, mas esses argumentos sempre podem ser colocados em dúvida por aqueles que estudam a matéria. Então a filosofia não deu conta de fazer o que o Espiritismo fez. O Espiritismo fez mais que a filosofia. E, portanto, ele contribuiu para a filosofia, porque agora o filósofo que acredita em Deus, ele pode se servir do espiritismo. Porque quando o filósofo que acredita em Deus, ele vai discutir com o filósofo materialista tenta usar as ciências
da matéria. E aí ele diz assim, opa, mas eu aqui que acredito em Deus, eu tenho uma ciência que estuda o espírito. Então Deus existe. Por isso que a contribuição do espiritismo é única. Ninguém conseguiu provar o espírito. Portanto, o espiritismo teve o melhor caminho para provar a existência de Deus. Vou deixar para ti. E aí tem uma forte razão, né, Michel? Os primeiros fenômenos aí de efeitos físicos, né, que chamou a atenção, ele teve a sua razão de ser para despertar essa curiosidade, né? Os próprios espíritos vão dizer isso. E depois homens de inteligência observar que por trás daqueles fenômenos havia algo maior que aquilo, não somente fenômenos materiais. Kardec dá um exemplo que eu gosto muito, que está no livro dos médios, do sino, né? Então, você vê um sino badalando lá, você pode atribuir a ação mecânica da natureza, ótimo, mas quando esse badalar ele é harmonioso, você já vai pensar, bom, a natureza não vai provocar essa harmonia simplesmente o vento fazendo mover esse sino aí, o badalo, sei lá. Mas há de se ter alguém que está causando essa harmonia, né? E esse alguém é uma inteligência. Lendo o livro Espírito e Matéria, do Cosme, né, do Cosme Márcio, que eu achei interessante que tem lá, né, pessoal, para quem ainda não leu, é um livro muito interessante, ele traz naquele mesmo formato da primeira parte lá do que é o Espiritismo, que é de diálogos. Então, né, foi criado ali os personagens, um materialista, um filósofo, uma jornalista e um espírita, né? E o materialista, o Marx, vai dizer o seguinte, que para o materialista, esse convicto, ele crê na existência do espírito, mas sendo um efeito da matéria. Então, ele vai dizer assim, não, nós materialistas acreditamos na existência do espírito, mas ele é um efeito da matéria. Logo, a matéria morreu, esse espírito deixa de existir. Né? Então, veja, quando o Kardec vai trabalhar na introdução ao estudo da doutrina espírita, que traz conceito de alma, eu imagino, e depois o Michel pode me ajudar nisso aí, que com certeza ventilava essa ideia de um espírito enquanto uma substância que era um efeito da matéria, do cérebro, né? Então, vejam que o Kardec caminhou de forma muito assim, atenta para poder dar respostas a essas filosofias, como o Michel bem lembrou, que deixavam a desejar, mas o Espiritismo vem e joga uma pá de cal nisso tudo aí, provando a existência de uma inteligência por trás dos fenômenos observados. Michel. Isso foi importante a tua colocação. Se alguém aqui for ler filosofia, os próprios filósofos materialistas falam em espírito. Não se surpreendam com a palavra espírito na obra do materialista. Só que ele dá um significado diferente para espírito. Ele coloca como sinônimo de pensamento, de inteligência, mas não é algo que existe independente do cérebro e da matéria. Ele é um efeito da matéria. Então eles chamam também de espírito, para demonstrar que há algo que o corpo produz, a matéria, o cérebro produz, que é o pensamento, que eles vão chamar também de espírito. Só que para eles morreu o corpo, morreu o espírito, morreu essa inteligência. Por isso que ele é materialista. Agora, a noção de espírito para o espiritismo é que é um ser inteligente que existe apesar e além da matéria. Esse é o ponto de diferença. E como é que o espiritismo chegou nessa conclusão? Porque ele conversou com seres em que o corpo morreu. Se eu dizia no materialismo que dependia do corpo, bom, mas o corpo morreu, está lá no cemitério, decomposto. E o espírito está aqui se comunicando através da mesa, através da batida, através do lápis. Então significa que ele não precisa do corpo para existir. Claro que quando eu estou no corpo, um reage sobre o outro. Um influencia o outro, mas eles não dependem um do outro. Essa é a diferença. Claro que se eu danificar meu cérebro, que é o órgão que o espírito se utiliza, o espírito ele não vai conseguir se manifestar de uma maneira equilibrada.
Mas não é que o espírito esteja desequilibrado. É a máquina que ele usa que está com defeito. Essa é a leitura do espiritismo. Então, quando eu, por exemplo, se eu sofrer um acidente e perder um pedaço do cérebro, pode ser que eu perca minhas capacidades intelectuais aqui na Terra, no corpo. Por quê? Porque é através do corpo que o espírito se manifesta aqui no corpo. Mas se eu evocar esse mesmo espírito fora do corpo, ele está lúcido, inteligente, com todos os conhecimentos ali. Ele só está com a máquina defeituosa, que é o corpo. Esse é o equívoco que o materialista confundiu. Ele acha que o cérebro que criou o pensamento, mas não, o pensamento é do espírito que utiliza o cérebro. Mas morreu o cérebro, o pensamento continua existindo, a alma, o espírito continua existindo. Então vamos ler a questão 9, porque daí a gente começa para a gente não deixar, porque ela está ligada. Em que é que na causa primária se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Agora ele vai para o ponto final da questão. Por que eu considero Deus a inteligência suprema às demais inteligências? Porque uma vez que eles afirmaram que Deus é a inteligência suprema, ele quer um fundamento para isso. E aí a resposta é muito, muito interessante, né? Os espíritos dizem: tendes um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele se denomina a si mesmo de espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Vamos ler o comentário de Kardec. Do poder de uma inteligência se julga pelas suas obras. Não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primária é, consequentemente, uma inteligência superior à humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tem operado, ela própria tem uma causa. E quanto maior for o que opere, tanto maior há de ser a causa primária. Aquela inteligência superior é a que é a causa primária de todas as coisas, seja qual for o nome que lhe dê. Então, olha que genial a resposta dos espíritos. Eles vão dizer que como é que eu reconheço em Deus a inteligência superior, suprema, às demais inteligências? Aí eles usam uma lógica muito simples. Pela obra se conhece o autor. Bom, pega tudo que o homem não foi capaz de construir e criar. Há muita coisa na natureza que não é obra do homem. Então é obra de quem? Se o homem, com a sua inteligência, não consegue criar aquilo que a natureza tem, e até hoje assim, o ser humano, por mais avançada que seja a tecnologia, a ciência, ele não consegue explicar e reproduzir certos fenômenos da natureza, mesmo com toda a inteligência disponível. Logo, tem uma inteligência superior a dele. Porque se tem coisas do universo que não foi o homem que criou e que está acima da sua inteligência, logo há uma inteligência superior, suprema. Então eles fundamentam de uma maneira muito simples a ideia. De uma maneira muito simples. E aí eles colocam um ponto ali na resposta, que é a questão do orgulho. O orgulho é que gera a incredulidade. Lá na resposta da 9. O que é importante a gente. Por que é importante dar uma rabiscada e uma pincelada nesse assunto do orgulho? Aqui, pela primeira vez, os espíritos vão estudar, vão começar a ter um certo tipo de estudo do orgulho no espiritismo, na questão 9. Então, vejam, a primeira noção de orgulho que o espiritismo apresenta é que ela é a causa da incredulidade. Ela gera a incredulidade. Então, o orgulho é um tipo, é alguma coisa que o homem tem nele que vai fazer com que ele seja incrédulo.
Vamos guardar essa ideia. Então, o orgulho, ele mexe na razão, no raciocínio, mas ele mexe no sentido que ele estraga, ele prejudica a razão e faz o ser humano tirar conclusões equivocadas, gerando a incredulidade. Então, é como se fosse estou usando uma analogia, tá, pessoal? É como se fosse um vírus que ataca a inteligência e faz com que eu tenha raciocínios falsos. O que causa esse problema no uso da razão e da inteligência se chama orgulho. Então, quando lá o filósofo olha para o universo e ele faz raciocínios em que ele tira Deus, ele está afetado por essa doença chamada orgulho. E aqui ele bota uma característica: o orgulhoso não admite nada acima dele. Então ele fica procurando as causas somente em coisas que sejam do domínio dele. Então por isso que ele quer ficar buscando sempre no jogo material a explicação das coisas. Porque ele não admite algo acima disso. Mas é um erro de raciocínio dele, porque ele está afetado pelo orgulho. O que o Espiritismo faz? O Espiritismo vem atacar esse orgulho. Porque ele vai mostrar um fenômeno que esse incrédulo não tinha prestado atenção. Ele vai mostrar, olha, há um fenômeno que contradiz aquilo que você acreditava. Você acreditava que tudo era matéria, e agora eu estou apresentando um fenômeno, que é o fenômeno mediúnico, que mostra que o pensamento independe da matéria. Então, imagina, aquela certeza que o orgulhoso tinha se vê abalada por um fenômeno novo. Ele fica abalado porque ele tinha uma certeza que agora foi destruída. Ele fica sem chão, os espíritos vão usar no outro momento confuso. Que imagina, você tem uma certeza, eu venho e tiro essa certeza de você. Você fica sem chão, você fica perdido. Então é isso que o Espiritismo fez com o incrédulo. Ele apresentou fenômenos que colocaram por terra a incredulidade, demonstrando que a inteligência independe da matéria e continua sobrevivendo com a morte do corpo. Portanto, a causa inteligente, a causa superior, suprema, se faz presente porque eu não estou analisando só o universo material. Eu estou analisando agora o universo material e espiritual. O universo ele não é só material, ele é composto de duas coisas, matéria e espírito. O materialista ele só enxergava matéria, só que ele estava enxergando errado. Ele estava olhando só um lado da coisa. Por isso que ele estava tirando conclusões equivocadas. Então, nota como fecha de uma maneira muito bela a ideia do espiritismo de prova da existência de Deus. Claro que agora Kardec vai ter que atacar ainda outras questões, por isso que o capítulo não termina aqui. Porque há questões que os filósofos materialistas colocam e o espiritismo vai ter que responder. Por exemplo, bom, o filósofo materialista vai dizer o seguinte: você está me dizendo que há um Deus, inteligência suprema. Então, como que você me explica a existência do mal e do sofrimento no universo? Como que você explica o sofrimento, a existência do sofrimento, da dor e do mal no universo? Você me diz que há um Deus e ele é inteligência suprema. Por que esse Deus, então, criou o mal e o sofrimento? É o que o filósofo ateu vai colocar. Tem um filósofo ateu muito conhecido e muito bom de ler. As pessoas que quiserem comprar os livros, vale muito a pena. Que é o Sponville, André Comte Sponville. É um filósofo francês ateu. Ele é vivo ainda. E ele diz o seguinte na obra dele: ele teve um filho, criança, que morreu de câncer. E ele coloca: onde estava Deus?
E ele é ateu, né? E um dos argumentos dele é esse: onde estava Deus diante de uma criança inocente que sofria de câncer e morreu? Então, nota que por isso que Kardec é muito sábio, os espíritos, porque o capítulo vai ter que continuar. Eu vou ter que responder o problema do mal e do sofrimento. Já que eu estou dizendo que Deus existe, eu tenho que explicar por que há mal e sofrimento. De novo, só o Espiritismo vai conseguir oferecer uma resposta diferente para esse problema. As religiões tentaram, as teologias tentaram, mas isso fez com que o materialismo, a descrença na religião crescesse. O grande problema que a religião sempre enfrentou foi explicar por que Deus permite o mal e o sofrimento. Porque Deus. E o Espiritismo vai ter que atacar esse problema. Kardec vai ter que tratar disso. Por isso que o capítulo vai continuar. Mas a ideia de que eu posso provar a existência de Deus, colocando aí o olhar para o universo e o olhar para o universo do espírito, fica muito fácil concluir que Deus existe. Agora, o desafio agora não é provar que Deus existe, é explicar, uma vez que Deus existe, por que ele permite o mal e o sofrimento. Isso em filosofia se chama teodiceia. A gente vai tratar da questão do mal e do sofrimento no universo e ver qual é a contribuição do Espiritismo também para esse ponto, né? Por que Deus... Será que foi Deus que criou o mal? Será que... Por que ele permite? A gente vai ter que tratar dessas questões. Laura, eu passo para ti refletir também e colocar tuas questões. Eu não sei se tem perguntas, né? Não, Michel, por enquanto tá até caladinho aqui no chat. Assim, né, é um dos argumentos e talvez um dos argumentos mais fortes é nos basearmos nesses atributos. Então, o convite né, para o nosso estudo da semana que vem, nós vamos adentrar os atributos da divindade e aprender com Kardec como argumentar usando esses atributos. Porque baseado nesses atributos, nós vamos conseguir dar respostas muito, mas muito assim, coerentes, racionais, né? E aí, claro, né? Com certeza o Michel vai dar a dica aqui, por exemplo, quem quiser estudar o capítulo 2 da obra Gênesis, quando vai tratar de Deus, vai encontrar ali um desenvolvimento desse estudo da Teodiceia muito, mas muito profundo, Kardec, até sobre a providência. Ô, Michel, agora a pergunta que não quer calar. Bom, você disse que o materialista, então, ele não crê em nada a não ser na existência da matéria. E tudo, então, é consequência da matéria. Né? Todo efeito é consequência, a causa é matéria, não tem outra coisa. Esse materialista, avançando um pouquinho na ideia aqui, por mais empedernido que ele seja, endurecido, aquele materialista convicto mesmo, será que, chegando nos momentos derradeiros da existência, da sua vida terrena, ele continua com essa mesma convicção? Essa é a pergunta que talvez não tenha muito a ver, mas só para a gente entender esse sentimento de Deus que nós trazemos, que mesmo para esse que ele é endurecido nas ideias materialistas, né, contra a ideia espiritualista, será que, né, dado o momento final da vida dele ali, ele continua com essa mesma crença, Michel? Isso é interessante, né? O Espiritismo ele é tão extraordinário que ele tem capacidades de dar explicações que, devido à sua própria natureza, olha que coisa interessante. O Espiritismo ele proporciona algo que as outras filosofias não proporcionam. Porque agora eu posso conversar com a alma daquele que foi materialista em vida e perguntar para ele o que ele pensa agora, que ele está do lado de lá, e como é que foi no instante da morte. O Espiritismo ele tem um estudo muito interessante do instante da morte. Porque eu posso, imagina, se eu posso conversar com seres que morreram, uma das perguntas que eu posso fazer é, bom, me explique como é que foi o momento da morte. É uma grande curiosidade que as pessoas têm. E o Espiritismo vai fazer isso. Kardec vai conversar com, com pensadores que eram materialistas e que eram ateus e perguntar para eles
Como que se deu esse instante? Então, primeira coisa que a gente vai descobrir, que a maioria das pessoas não é materialista e nem são ateias. O ser humano, a grande maioria, é espiritualista, acredita em algo além da matéria. Esse é o primeiro ponto. É uma minoria, porque não é um sentimento natural ser ateu. Depois que vai mostrar que mesmo entre os ateus, a grande maioria, eles são ateus porque não apresentaram uma teoria racional para eles. Então, eles são ateus por falta de coisa melhor, por falta de opção. Mas mesmo eles, nos momentos derradeiros em que a vida se coloca em jogo, eles ficam na expectativa, na ansiedade, na curiosidade, na dúvida. A gente vai ver isso quando o Kardec vai conversar com espíritos que eram ateus, ou que eram materialistas, na hora derradeira da agonia da morte, eles ficaram na expectativa. Será que realmente tudo vai acabar ou eu vou continuar? E aí se dá o momento de muitos continuam acreditando que estão vivos no corpo ainda, até que eles percebem que eles estão vivos, mas sem o corpo. Ou seja, eles estavam errados na sua ideia de materialismo, de ateísmo. E aí eles descobrem que estavam errados. Mas Kardec vai conversar com esse tipo de espírito. Isso é uma coisa muito interessante. E por exemplo, se você pegar ateus que são sinceros, né? Não aquele que é o ateu. A gente está falando aqui de grandes estudiosos, né? Não do ateu modinha que a gente tem na sociedade, né? Que é mais para aparecer do que realmente ele seja ateu. Mas o ateu sincero, como é, por exemplo, o Sponville, o próprio Sponville, como filósofo sincero que é, há várias partes da obra dele que ele diz que alguns pontos ele se sente mexido. Ele fica mexido, ele fica na dúvida, mas diante daquilo que ele tem de conhecimento naquele momento, ele continua optando por acreditar que Deus não existe. Mas há vários pontos que ele mesmo vai admitir que ele se sente mexido, né? Devido Note que mesmo o ateu mais teimoso e questionador, ele tem pontos que ele dá uma mexida, justamente porque é algo da natureza. A gente é espírito, de alguma maneira a gente fica mexido quando a gente tenta ir contra a nossa própria natureza, né? Então, isso é mais uma prova de que há alguma coisa, né? Mas é muito interessante. Só o Espiritismo dá a possibilidade de a gente conversar com os espíritos sobre o instante da morte. É muito interessante quando a gente lê toda a revista espírita, a revista espírita inteira, nos 12 anos. Kardec vai conversar com os espíritos. As primeiras coisas que ele pergunta é sobre o instante da morte. Ele quer saber dos espíritos o instante da morte, como é que foi. Por isso que ele criou uma obra específica para isso, que é o Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno eu consigo estudar os espíritos no momento da morte. Eles vão contar o que eles viram, o que eles sentiram, como é que foi. É um estudo muito rico. E a gente vai fazer esse estudo, né? Mas, para tratar da pergunta que tu fez, a gente vai ver que os materialistas, evidentemente, deixam de ser materialistas, né? Eles podem continuar na dúvida no estado de perturbação, mas passado esse estado de perturbação, eles sabem que são espíritos, né? Então, não é um sentimento natural. O Alex fez essa pergunta aí. Você quer passar o olho nela aí? Com respeito a todos, pois todos têm direito de crer naquilo que deseja, mas cabe apenas um pequeno raciocínio lógico diante da vida, e chegamos do micro ao macro com facilidade e certeza do Pai. A gente costuma dizer, sem o espiritismo, talvez a dúvida se justifique. Sem o espiritismo, talvez a dúvida se justifique, porque quando a gente pega os bons filósofos que defendem o ateísmo, eles têm bons argumentos. Eles têm bons argumentos. Mas é aí que está. O espiritismo ele foi além do argumento lógico. O espiritismo foi além do argumento lógico. O espiritismo provou cientificamente. Não é um argumento lógico simplesmente. É uma prova científica de que o espírito existe. Aí eu tenho um problema. Um problema no sentido bom, né?
que agora não é mais um argumento lógico, filosófico, é uma prova científica de que o espírito existe. Bom, então se eu tenho um universo além do material, agora sim, aí não há espaço para dúvida. Exatamente, tem esse segundo comentário aí do Alex aí, ó, Michel. Sim, porque eu não posso provar que Deus não existe, né? E eles vão dizer que eu não posso provar que Deus existe, embora eu não possa provar que Deus não existe. O próprio filósofo ateu, ele diz isso, né? A gente não pode provar que Deus não existe, a gente só pode provar que os argumentos que nos deram até agora não são suficientes, é isso que o filósofo vai dizer. Agora, claro, o estudioso poderia perguntar assim, bom, mas se eles mesmos ficam na dúvida, por que eles tomam partido, né? Muitos filósofos, eles partem para o ateísmo, né? O Sponville vai tratar um pouco disso. O Sponville vai falar que é uma questão de coragem. É uma questão de coragem tomar um posicionamento. Ele vai dizer que há uma virtude nisso. Há uma virtude naquele filósofo que, uma vez que ficou na dúvida, ele toma posição. Bom, se eu estou na dúvida, é porque não deve existir mesmo. Então ele coloca como um ato de coragem. Olha que curioso. Para aquele que resolve tomar o lado de que Deus não existe. Isso é filosofia é assim, tá? Não se surpreenda. Por isso que Kardec foi sábio. Kardec não fez uma filosofia. Por isso que Kardec foi sábio. Kardec não foi por esse caminho da especulação filosófica. Às vezes, por Kardec falar que o espiritismo é uma filosofia, a gente fala, né? Filosofia espírita, filosofia espírita. Só que a filosofia espírita não é no mesmo sentido que filosofia tradicional, acadêmica, ou os filósofos tradicionais. Não confundam isso. O espiritismo é uma ciência. Da sua ciência decorre a sua filosofia, mas não é no mesmo sentido que a filosofia aí do Sponville, do Bertrand Russell, do Kant, do Sócrates, do Descartes, do Platão. Não é nesse sentido que o espiritismo é filosofia. O espiritismo foi além. O espiritismo não é um sistema filosófico, ele é uma ciência, né? Uma hora a gente pode tratar isso com mais aprofundamento, mas é importante citar isso. Ele foi para o caminho científico, e o caminho científico ele tem uma outra maneira de provar as coisas, que não somente o argumento, a especulação, a imaginação, como é a filosofia, né? Ele parte mais para uma relação com aquilo que está ao seu redor, que é um pouco mais complexa, né? Do que simplesmente eu ficar imaginando e raciocinando, como fizeram os filósofos. Os filósofos, a gente pega o Descartes, ele fez toda a filosofia dele de dentro do quarto, de dentro da sala da casa dele, só imaginando, refletindo. A ciência é um pouco além, né? A ciência ela observa a natureza de uma maneira diferente. Então, por isso que o espiritismo foi por esse caminho. O espiritismo foi pelo caminho da ciência que ele construiu toda a sua teoria. E é isso aí. Para quem quer saber essa definição que o Michel está trazendo aqui, vai lá no livro que é o Espiritismo, lá no finalzinho do preâmbulo, que Kardec vai definir o Espiritismo. Né? Então, a relação é uma ciência prática que consiste na relação dos espíritos conosco, e dessas relações há consequências morais. Essa é a parte filosófica. Então, veja que é uma parte filosófica pautada na ciência, que é essa relação dos espíritos conosco. Bom, Michel, eu tô aqui, me dou por satisfeito. Temos aí 1 hora de estudo, 1 hora e 4. Pessoal, né, teve os comentários do Alex, que eu disse que era uma pergunta, na verdade, era comentários. E quero agradecer já a presença de todos, a presença de todas. Lembrando que amanhã, às 18 horas, nós temos o nosso estudo da Revista Espírita, tá bom, pessoal? Michel, vou me despedindo aqui, passo para você fazer suas considerações finais. E nos encontramos, pessoal, para o estudo do Livro dos Espíritos, na segunda-feira, às 20 horas. Um abraço a todos, fiquem em paz. Michel. Quero agradecer também, agradecer ao Lauro, a todas as pessoas que nos assistiram, que participaram também. Nós aguardamos vocês na segunda que vem aí para tratar do item 10, né? Continuem participando, estudando, trazendo questões e refletindo sempre mais. O importante é a gente estudar Kardec e refletir com ele. Uma boa noite a todos, uma boa semana a todos. A gente se vê segunda que vem, se Deus quiser.
E lembrando, né, Michel, estou de volta, que quarta-feira é às 20 horas o estudo do Espiritismo na mais simples expressão, né? 20 Ou e é 30. 20 e 30. Pessoal, no canal do Eric, Espiritismo em Kardec, o Michel também transmite do canal dele, o Kardec Clube, e o José Paniagua transmite também do canal dele, José Paniagua. Tá bom, pessoal? Então, quarta-feira, às 20h30, o estudo do Espiritismo na mais simples expressão. Um abraço a todos aí e nos vemos amanhã. Um abraço.